Harmonização facial, ciência, beleza e longevidade. Um conteúdo baseado em artigos científicos, desenvolvido com o uso de inteligência artificial, sob a curadoria do professor Dr. Sancler Barbosa Neto, CROSP 39163. Este é o nosso 8º episódio. Olá! Hoje a gente vai falar de um assunto que, nossa, explodiu nos últimos tempos e gera muita dúvida. Rosto Ozempic. Tem solução? É reversível? A gente tem visto a popularidade das canetas emagrecedoras, como o Ozempic, o Wegovy, crescer de uma forma impressionante. E com isso surgiu um paradoxo bem interessante. Pessoas que conquistam uma melhora fantástica na saúde, no corpo, mas, quando se olham no espelho, sentem o rosto com uma aparência mais cansada, sabe? Mais envelhecida. Às vezes com aquele aspecto que o pessoal chama de derretido. Essa preocupação é real. É absolutamente real. E os dados mostram isso de uma forma, olha, impressionante. Um artigo de um autor chamado Danesh Garan mostrou que as buscas no Google pelo termo Ozempic Face, elas tiveram um pico absurdo a partir do início de 2023. Nossa! Mas o mais curioso não é nem isso. É que esse aumento aconteceu, em paralelo com um aumento nas buscas por preenchimento facial. Ah, então as pessoas já estão procurando a solução. Exatamente. Não é só uma percepção, virou uma preocupação concreta. E as pessoas já estão buscando ativamente o que fazer. Entendi. Então, a nossa missão hoje é justamente essa. Mergulhar na ciência por trás desse fenômeno para responder a 3 perguntas-chave. Primeiro, o que de fato acontece na anatomia do nosso rosto durante um emagrecimento tão rápido? Segundo, por que em alguns casos o rosto parece envelhecer de forma tão desproporcional? E claro, a pergunta mais importante, quais são as estratégias e as soluções baseadas em evidência para reverter ou pelo menos gerenciar esse processo? Ok, então vamos começar desconstruindo o problema. Com base em alguns artigos, a gente vê que o tal rosto Ozempic não é só um rosto que emagreceu, é um padrão bem específico, né? É um padrão. Envolve um esvaziamento de áreas que são cruciais, como as bochechas, as têmporas, aquela região mais funda embaixo dos olhos. Isso. E isso acentua sulcos que todo mundo odeia, o bigode chinês, as linhas de marionete. O resultado é essa aparência de flacidez, de perda de sustentação, aquele aspecto cansado. Esqueletizado em alguns casos. Exato. A grande questão que fica é, isso é um efeito colateral direto do medicamento? A culpa é da caneta? Olha, essa é a pergunta fundamental. E os artigos são bem claros nisso. A resposta curta é não. Não. Não é um efeito farmacológico direto do medicamento. O fenômeno é uma consequência da perda de peso que é rápida e volumosa que esses medicamentos agonistas de GLP-1 proporcionam. Ah, então o problema é a velocidade. A velocidade e o volume. Na verdade, é um processo muito parecido com o que os médicos já viam há anos em pacientes de cirurgia bariátrica. Faz sentido. A diferença é que agora, com a popularização das canetas, o fenômeno se tornou muito mais comum, muito mais visível. O termo rosto Ozempic foi criado pela mídia, sabe? Não é um diagnóstico médico, mas descreve alterações anatômicas que são, sim, muito reais. Certo. Então o vilão não é o remédio, mas o emagrecimento acelerado. E aqui a conversa fica muito interessante. Exato. Ele mexe com o corpo todo, com o metabolismo, com a capacidade da pele de produzir colágeno. E para entender o que acontece no rosto, a gente precisa olhar para os estudos que mostraram que a face não é uma massa uniforme, né? Ela é estruturada em camadas. Exatamente. E a melhor forma de entender isso é pensar no nosso rosto como uma casa, uma estrutura arquitetônica. Uma casa, como assim? Pensa assim, o osso é a fundação, a base de tudo. Ok. Logo acima do osso, a gente tem os compartimentos de gordura profunda.
Esses são os pilares de sustentação da casa. São eles que dão projeção, que definem a arquitetura do rosto. Ah, entendi. Eles que seguram tudo. Isso. Depois vem uma estrutura chamada SMAS, que é tipo a armação que conecta tudo. Acima dela, a gordura superficial, que seria o acabamento, sabe? O que dá os contornos suaves. E por último, a pele, que é o revestimento, a puntura da casa. Nossa, essa analogia é perfeita, fica muito clara. Então, quando a gente fala nesse aspecto de rosto derretido, o que está acontecendo na arquitetura dessa casa é que os pilares de sustentação estão sendo removidos. É isso. É exatamente isso. Essa é a descoberta fundamental. O emagrecimento rápido não tira só a gordurinha superficial, o acabamento. Ele causa deflação, o esvaziamento também dos compartimentos de gordura profundos. Dos pilares. Dos pilares. E quando você perde esses pilares, a estrutura inteira que está acima deles desaba. O SMAS, a gordura superficial, a pele, tudo perde o suporte e cede. Caramba. E para piorar, é um efeito duplo. Além dessa perda de estrutura, a qualidade do revestimento, da pele, também piora. O emagrecimento acelerado pode diminuir a produção de colágeno, deixando a pele mais fina, mais frágil. Ou seja, a fundação cede e a parede enfraquece ao mesmo tempo. Perfeito. É exatamente isso. Tá, a imagem da casa desabando é bem forte e faz todo sentido. Se o problema é esse, que a casa perdeu os pilares e o revestimento ficou fraco, a solução não pode ser só passar uma mão de tinta nova, certo? Exato. Você tocou no ponto central. Não adianta. A solução precisa respeitar essa lógica das camadas. Por isso, a abordagem mais eficaz é multimodal. Ela ataca o problema em frentes diferentes e, principalmente, na ordem certa. E qual seria a primeira frente de ataque? O primeiro passo, geralmente, é tratar a qualidade do revestimento. A gente precisa fortalecer a pele, dar a ela condições de se adaptar. É como preparar a parede antes de mexer na estrutura. É aqui que entram os bioestimuladores de colágeno e algumas tecnologias. Certo. E o que seriam esses bioestimuladores na prática? Um dos mais estudados é a hidroxapatita de cálcio, ou KAH. Um consenso de especialistas mostrou que ela é muito eficaz para melhorar a firmeza e a qualidade da pele. Ela manda um sinal para as nossas células produzirem mais colágeno. Ah, ela estimula o próprio corpo a trabalhar. Isso. Mas, o que é importante, o próprio estudo diz que ela não substitui o volume estrutural que foi perdido. Em paralelo, a gente tem tecnologias como o ultrassom microfocado, o HIFU. Ele aquece camadas profundas da pele de forma controlada, o que também dispara a produção de novo colágeno. Entendi. Então essa primeira fase é como se fosse um plano de resgate para a pele e para o revestimento da casa. Mas e os pilares que sumiram? Como a gente reconstrói a estrutura? Aí a gente vai para a segunda etapa, que usa uma ferramenta completamente diferente. Quando a causa do problema é a perda de volume profundo, a gente precisa reconstruir essa sustentação. É aqui que entra o uso do ácido hialurônico estrutural. Que é diferente daquele para olheira, para boca. Muito diferente. É um ácido hialurônico mais denso, mais robusto. A técnica consiste em aplicar ele num plano bem profundo, quase colado ao osso, para recriar fisicamente a projeção e o suporte que os compartimentos de gordura forneciam. Ele age como um lifting mecânico, mas de dentro para fora. Então, só para ver se eu entendi a diferença, que me parece crucial. Os bioestimuladores e o ultrassom são como treinadores para a nossa pele. Eles dão um estímulo para o nosso corpo produzir colágeno. Já o preenchedor estrutural é arquitetura pura. Ele não manda sinal nenhum. Ele é o pilar que você está colocando de volta no lugar. Perfeita a sua síntese. É exatamente isso. Um age no campo da biologia, o outro no da física. E é por isso que eles se complementam tão bem. Um trata o invólucro da casa, o outro reconstrói a fundação. E quando se usa um no lugar do outro? Aí é que surgem os resultados pouco naturais. Tentar resolver uma perda de pilar só com estímulo de pele não é suficiente. E o pior, tentar levantar uma pele flácida, injetando volume superficialmente, isso não reconstrói o suporte e deixa o rosto pesado, inflado, artificial. Faz muito sentido. Mas parece um quebra-cabeça complexo de montar. Existe uma forma de organizar essa estratégia num plano de ação mais prático? Um protocolo, talvez? Sim, existe.
A visão estratégica do Dr. Sinclair organiza exatamente isso no que ele chama de Protocolo Sinclair 3 fases. E o que é fascinante nessa abordagem é que ela não é só reativa. Ela não espera o problema se instalar para depois corrigir. Ah, isso é interessante. A ideia é se antecipar. Como funciona essa primeira fase, a de prevenção? A fase 1, de prevenção, começa logo no início do emagrecimento. O foco total é proteger a pele, o invólucro. É garantir que ela tenha as ferramentas para acompanhar a perda de volume com mais elasticidade. Isso envolve hidratação, suplementação oral com dermonutrientes e até biorregeneradores injetáveis. E depois, enquanto a pessoa ainda está perdendo peso? Aí entramos na fase 2, a de gerenciamento. O objetivo agora é dar suporte profundo para evitar que as estruturas desabem. É o momento ideal para o ultrassom microfocado, por exemplo. Ele vai estimular a firmeza antes que a flacidez se instale de forma mais severa. É como colocar escoras na casa durante a reforma, sabe? Perfeito. E a última fase, imagino, é para quando o estrago já aconteceu ou depois que o peso estabilizou. Exato. A fase 3 é a de reconstrução, indicada após a estabilização do peso ou quando a perda estrutural já é evidente. É aqui que entra a reposição dos pilares perdidos, com ácido hialurônico estrutural exatamente nos pontos certos para reerguer a face. O rosto é um reflexo da saúde do corpo inteiro. Sem dúvida. Essa é a base de tudo. A abordagem tem que ser multidisciplinar. Não adianta fazer os melhores tratamentos se o corpo não tiver a matéria-prima para responder. Um acompanhamento nutrológico com suporte proteico adequado é crucial. Claro, o colágeno não surge do nada. Exato. Ele precisa de aminoácidos, de vitamina C. Se esses nutrientes não estiverem disponíveis, a resposta ao tratamento vai ser muito inferior. É um trabalho de equipe. Então, no fim das contas, a grande lição aqui é que o rosto Ozempic não precisa ser uma sentença, uma consequência inevitável de um processo que, na essência, é super saudável. De jeito nenhum. Pelo que a gente conversou, ele é um fenômeno anatômico complexo, mas totalmente compreensível e, sim, reversível. A chave não está num procedimento milagroso, mas num plano inteligente, numa estratégia que respeita a arquitetura do rosto. Exatamente. A gente começa protegendo a pele, depois dá suporte às estruturas e só quando necessário reconstrói os pilares da face. Perfeito. E essa nossa conversa me deixa com uma reflexão final. A popularização dessas canetas, que são uma ferramenta incrível para a saúde, nos trouxe um desafio novo, né? Como a gente alinha a velocidade da perda de peso com o tempo biológico que a nossa face precisa para se adaptar? É um ótimo ponto. A resposta parece estar em não tratar o emagrecimento como um problema estético a ser corrigido depois, mas como um processo a ser gerenciado com estratégia desde o primeiro dia, protegendo a nossa identidade facial enquanto a gente conquista a saúde do corpo.